A sexolatria. Sexolatria significa o endeusamento do pecado sexual. Hoje, século XXI, os pecados sexuais vêm se transformando numa avalanche de depravações. Tem sido uma das maiores tendências humanas utilizada por Satanás para a depravação humana, afetando também os irracionais. Sexo gay entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, e também entre seres humanos e animais irracionais. Estão se tornando um círculo vicioso na depravação das gerações atuais e futuras. As depravações dos pecados sexuais de Sodoma e Gomorra foram prenúncios para o nosso tempo hoje, século XXI. Assim como a ira de Deus foi revelada nas destruições com fogo, a sociedade atual do planeta, com sua depravação moral e espiritual, está também a caminho do terrível juízo de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, vejo o apóstolo fazendo previsões das depravações do nosso tempo hoje, século XXI. As práticas sexuais até 1970. Até os anos 1970, no Brasil, a lei preservava os princípios de Deus pela Bíblia sobre o sexo limitado no casamento. Deus criou o sexo para ser bênção entre um homem e uma mulher no casamento. Neste sentido, o sexo é puro. Fora da natureza e princípios estabelecidos por Deus, as práticas sexuais fora do casamento são abominações a Deus. Um resumo histórico sucinto das depravações sexuais. O Vaticano, com a sua influência mundial, estimulou as depravações sexuais entre os anos 904 a 963. Este período foi denominado de pornocracia, quando as prostitutas dominavam o Vaticano. O Papa Alexandre VI, entre os anos 1492 a 1503, fez do Vaticano uma patifaria. Além de vários filhos ilegítimos, o mesmo foi pai e amante da própria filha Lucrécia Borgia. Documentário O Estado do Vaticano, página 22, de Lauro de Barros Campos. O apóstolo Paulo, em suas declarações sobre as depravações, liga o sexo indevido com a idolatria e a inversão das verdades de Deus em mentiras. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus lhes permitiu aos desejos corruptos de seus corações para praticarem a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos em si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso do sexo contrário à natureza estabelecida por Deus. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da prática do sexo,
homem com homem, recebendo a recompensa de suas depravações. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. A impressão que temos hoje é que a natureza sexual tornou-se o centro das atenções, como se o sexo fosse o substituto de Deus, tornando o seu próprio Deus. O termo homofobia é assim definido: uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito contra homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, conhecido pela sigla LGBT. A posição de Deus sobre tais comportamentos. Leiam comigo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou seja, os gays, nem os sodomitas, ou seja, os depravados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Aos que praticam tais depravações, não se iluda que Deus, o Criador do universo, do planeta Terra, de você mesmo, fará vista grossa quando estabelecer o juízo sobre todo o nosso comportamento aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas com a natureza do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito e a natureza de Cristo. Romanos 8, 1. O seu arrependimento e a confissão a Jesus Cristo como seu Salvador, o Senhor lhe purificará de tudo isso. Hoje existem muitos gays e lésbicas se convertendo a Jesus Cristo, abandonando esta depravação e sendo perdoados e purificados pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, o texto que lemos há pouco é em Romanos 8, 1, onde vamos repetir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas com a natureza do Espírito Santo, que é a mesma natureza de Cristo. Romanos 1, ou seja, Romanos 8, versículo 1. Busque substituir a sexolatria por Jesus Cristo, que deu a vida na cruz por você e por mim.